Olá, bem-vindos ao canal mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai fazer a conversão dessa luminária, que era uma luminária para lâmpadas fluorescentes, tá? Ela usava duas lâmpadas de 20 watts cada. Eu já tinha tirado as lâmpadas porque tinham queimado, só que essa luminária ela estava guardada há algum tempo, justamente para fazer a conversão para LED, tá? Então essa aqui ainda usa reator. Ela foi comprada numa loja de material elétrico, aí inclusive essas luminárias mais simples assim são muito baratas, tá? Em especial ainda sendo com as lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas LED ainda tem um valor um pouquinho mais alto, mas obviamente são muito mais econômicas. Então, o que acontece aqui? São algumas modificações que a gente tem que fazer, simples para resolver isso. Então provavelmente isso vai ajudar quem queira fazer em casa. Então eu resolvi tirar ela da onde ela estava guardada para colocar aqui. Eu preciso de um pouco mais de luminosidade na bancada. Vocês podem perceber que a iluminação aqui ainda está um pouco deficiente. Aquela luminária que nós fizemos, vou deixar um card aqui, sobre aquela luminária com antena mini parabólica. Deu bastante certo tal, mas para esses eventos aqui a gente precisa de uma iluminação melhor, uma iluminação direta, enfim. Bom, o primeiro procedimento aqui é desmontar a própria luminária, tá? Nós vamos tirar a grade. É muito semelhante para outros tipos de luminária. Tem aquelas que usam calhas, que o reator fica guardado na parte interna dela. Bom, essa aqui também é um caso, mas eles ficam na área central. E essa daqui não, o reator ele é eletrônico, portanto é bem menor e fica aqui na lateral. De qualquer forma, a gente vai precisar desmontar as duas laterais para a gente ter acesso aos soquetes, aos encaixes da lâmpada, das lâmpadas, né? E desse lado aqui, quando a gente percebe o reator, tá? Esse reator eletrônico, provavelmente ele está funcionando, portanto eu não vou descartar, porque eventualmente ele pode ser útil. E a gente só vai identificar aqui como que essa ligação está sendo feita, como que ela é feita, e fazer a ligação aqui que eu vou explicar agora. Vamos tirar esse papel aluminizado aqui, esse plástico, que ajuda no reflexo da lâmpada, né? E também serve para esconder os fios. Então, quando a gente faz isso, o que a gente descobre aqui? Um par de fios vermelhos, um par de fios azuis. A cor para essa marca é dessa forma, pode variar, mas de qualquer forma, para a lâmpada fluorescente, isso aqui são 2 fios para cada ponta das lâmpadas, tá? Em alguns outros reatores usam somente um, mas de qualquer forma aqui a gente tem as duas funções, tá? Então o par azul numa extremidade da lâmpada, o outro par azul na outra extremidade, vermelho respectivamente. E o de energia, tá? Dessa luminária aqui eu já tinha estendido um pouco, justamente para ajudar numa outra instalação que ela tá? Mas enfim, como eu já tenho as lâmpadas LED, eu resolvi fazer a conversão e automaticamente também compartilhar aí com vocês, para a gente poder fazer essa ligação. Bom, primeira providência aqui é soltar os soquetes. Nesse caso aqui são de encaixe, tá? E a mesma coisa com relação aos fios nele, tá? Esses soquetes, o fio é simplesmente encaixado lá dentro. Às vezes, só de puxar a gente consegue soltar. Senão a gente desmonta esse soquetezinho aqui, mas não tem problema. O que a gente vai fazer? Já que um dos fios ficou no lugar, então a gente já aproveita e corta ele, tá? Então eu separei um dos soquetes. Com o outro soquete nós vamos fazer exatamente o mesmo procedimento. Então eu vou desencaixar. Existem outros soquetes, por exemplo, esse modelo aqui não é dessa luminária, de outro tipo de luminária, para luminárias com calha, que ele é parafusado. Esse aqui é bem legal também, porque a gente consegue energizar diretamente a ele, porque a lâmpada LED ela precisa simplesmente de uma energia nas pontas, tá? 110 ou 220 volts, claro, tem as de 12. Esse caso aqui nós vamos usar uma bivolt. Bom, voltando aqui, eu soltei os conectores desse lado, só que eles estão bastante justos aqui, ó. Aparentemente já desde o fabricante, né?
Então, porque ó, a ligação tá bastante justa. Então não tem problema, eu não vou descartar o reator, mas eu vou cortar os fios aqui mais curtinhos e eu libero aqui logo o reator. Bom, falta cortar o de energia, que é o da alimentação. Então, já vou cortar logo aqui. E pronto, a gente já está praticamente com o reator liberado. Ó, eu não vou desperdiçar ele, justamente porque, ao que eu me lembro, ele está funcionando, tá? Bom, tá aqui, eu vou guardar, né? Não custa nada, não ocupa espaço. Agora aqui é o seguinte, ó, eu tô com os conectores de um dos lados, tá? Eu vou até manter a mesma cor, justamente porque nesse caso aqui não tem problema nenhum, porque não tem polaridade, não tem nada, é só a gente fazer a conexão. Eu estou só conferindo aqui se está tudo ok, e está. Então o que eu vou fazer? Esses dois são daquela ponta, dessa outra ponta da luminária. Eles vão simplesmente, esses fios vão ficar conectados e vão ficar num polo da energia elétrica, tá? E os outros dois, a mesma coisa. Então, o que nós vamos fazer aqui? Como os fiozinhos aqui ficaram muito curtos, eu vou tentar tirar, ver se eu consigo tirar. Ó, saiu até com facilidade. Esse aqui, ó, também. Então, e agora? O que eu faço? Na realidade, esse conector aqui, ele permite que a gente só engate o fio aqui. Como a lâmpada LED tem um consumo bem baixo, apesar de eu não gostar muito desse tipo de ligação, eu, como falei anteriormente, prefiro esse tipo de conector, mas a gente não consegue usar nessa luminária. Eu vou remover para a gente colocar um fio um pouquinho maior aqui. Mas tem um negócio legal, interessante aqui que a gente consegue fazer. Por quê? A gente vai colocar a fase de um lado da energia elétrica e o neutro de outro, tá? Não existe uma polaridade, mas é um em cada ponta. Então, aproveitando que os fios saíram aqui já dos conectores, eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Eu vou usar um pedacinho de fio que saiu aqui do reator, para a gente poder fazer essa ligação e ficar uniforme. Porque os da energia elétrica já estão aqui, tão simples, tá? Eu vou organizar aqui e eu volto em seguida para ilustrar como é que a gente vai fazer esse negócio. Bem, então eu vou fazer o seguinte, eu peguei um pedacinho de fio que era do próprio reator, ainda que eu vá reutilizá-lo, ou pretenda fazer isso, não tem problema, porque o que tem ali de fio é bastante suficiente para fazer uma emenda. Então eu vou colocar aqui, ó, vou engatar ele aqui no conector e vou me certificar de que ele ficou preso. E ficou. Aqui dentro é uma limalhazinha de cobre, uma chapinha de cobre, então ficou. Neste outro eu vou usar de outra cor só porque eu tenho aqui na mão, porque eu não precisaria usar fios de cores diferentes, tá? Então, ó, eu engatei aqui, tá preso. Como ele tem dois lados, assim como o outro, eu poderia simplesmente fazer uma derivação de um para o outro e ligar na energia. Só que, como não é muito confiável essa conexão, o que a gente vai fazer? Vai deixar separado mesmo, para dar mais segurança, porque se pelo menos um der mau contato, uma lâmpada vai acender, tá? E aí ele não deixaria as duas lâmpadas dessa forma. Então, ó, vou encaixar aqui o primeiro conector, o primeiro pluguezinho, vou encaixar o segundo. Essa luminária aqui é bastante simples, porque é tudo por encaixe, né? A gente pode perceber, ó, ele já fica encaixado e fica escondido também, tá? E agora eu vou encaixar do outro lado. Prontinho. Qual que é o trabalho aqui agora? Como a lâmpada LED, ela é um lado alimentada pelos dois lados, perdão, tá? E tanto faz qual é o pino. É importante observar que existem alguns modelos de lâmpada LED que eu já peguei,
dela ser alimentada somente por um lado, não é o caso dessa lâmpada aqui. Então é muito importante dar uma olhada na embalagem para se certificar. Nesse caso aqui, a alimentação dos dois lados, tá? Independente do pino. Então, eu já estou com os conectores colocados, tá? O que eu vou fazer? Isso aqui é o fio da energia. Eu vou simplesmente ligá-lo num dos lados. Então eu posso pegar os dois fios juntos aqui das duas lâmpadas, de uma das extremidades das duas lâmpadas, e fazer uma ligação aqui entre os dois, tá? Vou fazer uma emenda assim, ó, que ela fica mais limpa e mais lisa, tá? Esse tipo de emenda aqui, tem um vídeo no canal sobre emenda de cabos, eu vou deixar aqui também. Ó, ela fica um pouco mais forte, tá? E ela fica lisa, é mais fácil para a gente conseguir isolar direitinho, tá? Então, ó, uma das extremidades das lâmpadas recebe o neutro ou fase da energia elétrica, se for 220, o fase, tá? Mesmo trabalho na outra extremidade. Bom, então tá feito, ó. Uma extremidade numa alimentação da energia elétrica, tá? Numa das pontas das lâmpadas LED, tá certo? Então, usei o próprio conector aqui, fiz nas duas. A outra extremidade da lâmpada vai no outro fio de alimentação, tá? Então, a gente tem alimentação nas duas pontas do LED, tá? Agora basta a gente dar uma organizada aqui, dar uma melhorada deixar isso aqui mais liso possível para a gente poder colocar aquele papel reflexivo, aquele plástico aluminizado ou como queiram chamar, tá? Ó, então, bastante simples, a gente eliminou aquele mundo de fio, aquela coisa toda, aquele reator e tudo mais, inclusive a luminária muito mais leve, tá? Então vamos colocar o reflexivo aqui e vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou acabar de montar, colocar as lâmpadas e aí a gente vai poder fazer os testes, ok? Bom, antes de fechar, antes de montar, vamos ligar e ver se ela se comportou direitinho, tá? Vai dar provavelmente um clarão aí no vídeo, mas só o primeiro teste e a gente acaba de montar a luminária. Eu volto já. Bom, vamos ligar e ver o que acontece. Claro que essa ligação aqui é bastante rústica, mas é só para teste. Opa! Acendeu. Deve estar fazendo um clarão muito grande aí no vídeo, mas dá para perceber que a fita LED dela está numa das extremidades. Eu não sei se dá para ver aí, mas de qualquer forma eu vou inverter as lâmpadas, a posição das lâmpadas,
justamente para que não fique essa parte escurecida aqui dela, mas funcionou. Então vou só inverter e vamos fazer um novo teste. Na realidade não precisa nem tirar a lâmpada, é só dar uma volta nela. Prontinho. Vamos ligar de novo e ver como é que ficou isso aqui. Perfeitamente. Então funcionou. Vamos montar a luminária e aparentemente o serviço está feito. Eu volto em seguida. Bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, a conversão de uma luminária comum fluorescente para LED, ou seja, vários motivos interessantes para isso. A iluminação LED é muito legal, é muito econômica. A gente está tirando um reator, tá? Que tinha um consumo de 2 lâmpadas de 20 watts ou 2 de 18, então 40 ou 36 watts de consumo mais a parte eletrônica do reator. Então, além da gente diminuir peso aqui na luminária, não só nessa, como várias outras, existem luminárias ainda em funcionamento com reatores gigantescos e super pesados. Não mais são necessários, né? Então, basicamente, o que a gente precisou aqui? Só uma ligação aproveitando os fios do próprio reator antigo, tá? Um alicate e uma fita isolante, a gente resolveu o nosso problema aqui. A luminária funcionou perfeitamente. Então, você pode fazer na sua casa, se você tiver luminárias na cozinha ou qualquer ambiente que ainda estejam com fluorescente, é interessante considerar a substituição justamente pela economia. Eu coloquei aqui 2 LED de 9 watts, ou seja, eu estou consumindo no total aqui 18 puramente, porque elas são conectadas direto, e tranquilo, ou seja, eu teoricamente reduzi pela metade esse consumo e estou com uma luminosidade muito interessante. Esse tipo tem das maiores e tem daquelas inclusive de tamanho de HO, tá? Então tranquilo, vocês viram que é um serviço bem básico, bem tranquilo. Fiz esse vídeo até para poder compartilhar, justamente porque às vezes as pessoas têm dúvidas e é uma coisa muito simples de verdade, tá? Então quem gostou, por favor, deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para dar uma força aí e tal. Esse aqui está entrando na série de elétrica, é claro. E a gente vai ter uma série de outros aí na sequência com esse tipo de ajuda. Tá joia? E os comentários são muito importantes, tá? O que eu puder ajudar, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, ou que não tenha ficado claro no vídeo, eu faço questão de dar uma força. Valeu!